Bem-vindos, criaturas de Deus, ao CS de Olho na Jurisprudência. Somos as inteligências artificiais da Fer e do Tiago e vamos analisar os informativos da semana. E olha, imagina a pessoa ganhar uma decisão na justiça, fica super tranquila por anos achando que o assunto finalmente morreu, né? E de repente o governo tenta usar uma máquina do tempo jurídica pra tomar tudo de volta. Hoje a gente vai ver como o STJ tá lidando pra impedir que esse tipo de coisa aconteça. Pois é, e o cardápio da nossa análise de hoje tá bem denso. Nós vamos fazer aquele mergulho profundo no informativo de jurisprudência número 881 do STJ, lá do dia 17 de março de 2026. Exato. E a nossa missão aqui, pra quem acompanha nossos debates, é traduzir o que os ministros decidiram, sabe? Conectando aquele rigor técnico dos gabinetes com a vida real, a vida na rua mesmo. E o que a gente percebe lendo esses julgados é um esforço gigantesco da Corte Cidadã para equilibrar essas regras rígidas com uma realidade que não para de mudar. Com certeza. Seja na tecnologia, no emprego ou na saúde, né? O tribunal está constantemente operando nessa tensão. De um lado, a necessidade absoluta de manter a segurança jurídica. Claro, pra não deixar a lei virar uma bagunça, né? Exatamente. E do outro lado, a percepção de que aplicar o direito de olhos fechados para a modernidade pode acabar criando umas injustiças bem brutais. Nossa, sem dúvida. E, por falar em saúde e justiça, eu quero começar por um ponto que mexe muito com as emoções de quem acompanha essas pautas, que é o tema 1365. Esse é bem delicado. Muito. Ele trata daquelas situações tristemente comuns, sabe? Onde o plano de saúde simplesmente se recusa a bancar o tratamento multidisciplinar para pacientes com transtorno do espectro autista, o TEA. E, lendo a decisão, me bateu uma dúvida muito forte. Se o plano nega um tratamento que a ciência e os médicos dizem ser essencial para o desenvolvimento daquela pessoa, o dano moral não deveria ser automático? Aquilo que os advogados chamam de dano presumido? A primeira coisa que vem à mente, sem dúvida nenhuma, é que sim, né? A intuição grita que sim. Pois é. Parece até desumano questionar a dor de uma família passando por isso, mas o STJ puxou o freio de mão aí e definiu, de uma forma bem técnica, que não existe essa presunção automática. Não tem o tal do dano in re ipsa. Exato. Não tem o dano in re ipsa para esses casos. A segunda seção cravou que a recusa em custear o tratamento para o TEA é, na sua essência mais fria, um descumprimento de contrato. Caramba. E o tribunal traça uma linha divisória muito estrita, sabe? Entre quebrar uma regra contratual e o sofrimento psicológico que de fato gera o direito à indenização. Mas peraí, você tá me dizendo que a família recebe a carta de negativa do plano, a criança fica sem a terapia essencial e a justiça olha pra situação e diz: foi só um problema de contrato comercial. Soa mal, né? Isso não só absurdamente insensível? Soa. Mas a lógica por trás disso é o risco sistêmico. O tribunal entende que presumir o dano moral, tipo carimbando uma indenização financeira para toda e qualquer recusa de cobertura, criaria um desequilíbrio financeiro incalculável no sistema de saúde suplementar. Entendi. Eles estão olhando pro caixa das operadoras também. Isso. A dor moral existe em muitos casos. Lógico que sim, e o STJ não nega isso. Mas os ministros disseram que o ônus de provar que essa dor ocorreu de fato, demonstrando que houve um abalo psicológico severo que vai muito além daquela raiva de ter o direito negado, é da família. Ou seja, tem que provar que a criança teve um agravamento real do quadro clínico, por exemplo. Exatamente. A indenização não vem de brinde com a negativa do plano. É preciso demonstrar o estrago no processo. Nossa, eu entendi a lógica de proteger o sistema, mas deve ser duríssimo para quem tá na linha de frente, né? Com certeza. Exige que o advogado do paciente traga os laudos, os relatos médicos, a realidade nua e crua e dolorida daquela família para dentro dos autos. Não basta juntar o papel da recusa e pedir o cheque. É bem por aí. E falando em trazer a realidade para o papel, tem uma outra área onde o STJ tomou um caminho um pouco diferente e resolveu facilitar a prova do cidadão. Você tá falando do direito previdenciário. Isso, o tema 1360. Eu queria muito que a gente destrinchasse isso, porque me pareceu uma vitória enorme pro bom senso dentro do INSS. Sem dúvida. É um julgado que altera a vida prática de milhares de trabalhadores, especialmente num país com os nossos níveis de informalidade, né? Com certeza. O tema 1360 trata da prorrogação do período de graça. Só para alinhar os conceitos de quem nos escuta, o período de graça é aquela rede de proteção do INSS. Isso. É aquele tempo em que o trabalhador, mesmo depois de perder o emprego e parar de pagar a contribuição mensal, ele continua tendo direito aos benefícios. Tipo, pedir um auxílio-doença se sofrer um acidente, ou deixar uma pensão por morte pros filhos, né? Uma proteção vital. Perfeito. E a lei diz que quem está desempregado pode ter esse período de proteção esticado, certo? Certo. Mas aí vem a burocracia. Aí que tá. O problema crônico, a dor de cabeça histórica, era como provar pros burocratas do INSS que a pessoa tá desempregada e efetivamente procurando emprego. Tinha que ter o papel oficial, né? Pois é. Por muitos anos exigia-se quase exclusivamente um registro formal no órgão do Ministério do Trabalho. Se não tivesse o carimbo oficial do governo atestando que a pessoa estava nas filas deles, pro INSS ela não era um desempregado buscando recolocação. Meu Deus. E o que o STJ fez agora foi finalmente olhar pro século XXI e dizer: chega, a condição de desempregado pode ser provada por outros meios admitidos em direito, e não só por esse registro oficial. Nossa, o que faz todo o sentido do mundo. Eu até pensei numa analogia quando eu li isso. É como provar que alguém sabe cozinhar. Como assim? Ter o diploma
diploma de uma escola de culinária é excelente. Resolve o problema na hora, certo? Certo. Mas, se a pessoa foi pra cozinha preparar um banquete incrível na frente de todo mundo e os convidados comerem e aplaudirem, isso também tem que provar que ela cozinha. Com certeza. O papel do Ministério do Trabalho é só o diploma, mas a busca real por emprego no dia a dia é o banquete. O INSS não pode fechar a porta na cara do trabalhador só porque ele não tem o diploma formal. É uma ótima forma de visualizar, viu? E o que o STJ está validando agora é exatamente os ingredientes desse banquete aí. O tribunal percebeu que a dinâmica do mercado mudou. Se o trabalhador apresenta e-mails enviando currículos para empresas, trocas de mensagens no WhatsApp com recrutadores... Prints de perfis em plataformas digitais de emprego, né? Isso. Ou até testemunhas que acompanharam a saga dele. Tudo isso forma um conjunto de provas válido. Muito mais justo. O formalismo de um carimbo estatal não pode sufocar a verdade real dos fatos, muito menos para punir alguém que já está no estado vulnerável do desemprego, sabe? Nossa, muito bom ver a justiça abrindo os olhos para como as coisas funcionam fora dos prédios de mármore. Mas, virando o prisma aqui, quando a gente olha para a própria máquina do Estado sendo processado, parece que o STJ é bem menos flexível, né? Ah, sem dúvida. O buraco é mais embaixo. Pois é, tem um caso aqui, o tema 1402, que me deixou intrigada sobre a organização do governo. Porque, para quem não é advogado administrativista, o governo é uma coisa só. É a visão geral da população. Exato. O prédio de um ministério e o prédio de uma fundação pública parecem sair do mesmo orçamento. Mas a decisão diz que se um sindicato ganha uma ação coletiva contra o governo central, um servidor dessa fundação pública não pode simplesmente pegar a decisão e usar para receber o dinheiro dele. Por que não? A resposta técnica é bem seca, não pode. E a explicação reside na fundação estrutural do direito administrativo, que é a separação das personalidades jurídicas. Certo. O STJ reafirmou que uma sentença de ação coletiva, que condena a administração centralizada, ou seja, a pessoa jurídica do Estado propriamente dito, como o governo do Distrito Federal, nesse caso julgado, essa decisão não alcança os servidores que trabalham em autarquias e fundações públicas. Deixa eu tentar traduzir isso pro dia a dia. É a velha regra do combinado não sai carro, mas tem que ser combinado com a pessoa certa, né? Perfeito. Eu não posso ir cobrar do sobrinho a dívida que o tio fez no banco. Mesmo que os dois tenham o mesmo sobrenome e sentem na mesma mesa de jantar da família no domingo. A analogia é perfeita para explicar o mecanismo. O tio, no seu exemplo, é a administração direta do Distrito Federal. E o sobrinho é a autarquia. Entendi. Apesar de pertencerem à mesma família governamental, uma autarquia, como um departamento de trânsito ou uma fundação de saúde, ela tem o seu próprio CNPJ, sabe? Seu próprio patrimônio e autonomia. Ah, faz sentido. Então, se o sindicato, lá em 1997, processou apenas o tio, o sobrinho não participou do processo. A autarquia não foi citada e não teve a chance de se defender no tribunal. Pegar a condenação de um e empurrar a goela abaixo do outro destrói o princípio do contraditório. Que deve ser um choque horrível pro servidor, né? Que passou anos achando que ia receber um dinheiro atrasado na justiça coletiva e no fim da linha descobre que trabalhava na empresa errada do governo. É uma frustração gigante. E já que estamos falando sobre os limites do Estado em relação ao dinheiro dos servidores, como ficou a história dos militares, os taifeiros da aeronáutica, no tema 1297? Porque aí o cenário inverte, né? Inverte totalmente. Muitas vezes é o Estado percebendo que pagou a mais e querendo o dinheiro de volta. Pois é. Esse caso dos taifeiros exigiu um ajuste bem fino da primeira sessão do STJ. Em linhas gerais, eles reconheceram a possibilidade de revisão dos proventos. Certo. Mas com um teto de vidro bem claro, os efeitos financeiros da revisão ficam limitados à graduação de suboficial. Porém, o mais fascinante desse caso não é nem a patente militar em si, sabe? O que é, então? São as regras que o STJ aplicou sobre o tempo e a boa-fé. O tribunal cravou o prazo decadencial de 5 anos previsto na Lei 9.784 para a administração pública anular seus próprios atos. Traduzindo para quem tá ouvindo, se a aeronáutica ou qualquer órgão do governo fez o cálculo errado e concedeu um benefício maior para o servidor, o Estado tem um relógio correndo. Exato. Ele tem 5 anos para perceber o próprio erro e arrumar a casa. Isso mesmo. E tem um detalhe humanitário colossal aí no meio. O STJ reforçou a jurisprudência de que é totalmente vedado mandar o militar devolver os valores financeiros que ele já recebeu de boa-fé. Durante o tempo em que a regra antiga estava rodando. Exatamente. O dinheiro que entrou de boa-fé não devolve. Nossa, ainda bem. Porque imagina a cena, o militar faz o planejamento da família, assume financiamentos, paga a escola contando com aquele salário que a própria Força Aérea calculou e depositou na conta dele. Claro, a vida segue. Aí 10 anos depois o governo bate na porta e diz, ops, a nossa calculadora falhou, devolva tudo que você gastou. Seria a falência instantânea da família, né? Total. E é por isso que entra o princípio da proteção da confiança legítima, materializado na vida das pessoas. É a segurança jurídica funcionando como um escudo para o cidadão comum. O Estado não pode transferir o custo da própria incompetência para quem não agiu com má fé. Maravilhoso. Mas, falando em segurança jurídica e pesadelo retroativo, o que acontece quando não é um mero erro de cálculo de departamento pessoal, mas o próprio STJ que muda de ideia sobre a interpretação de uma lei anos depois? Aí a gente precisa entrar no tema 1299. O caso específico envolve auditores fiscais e o índice de 28,86% sobre uma retribuição variável chamada RAV. Mas o conceito por trás desse julgamento mexe com as estruturas de qualquer processo no Brasil, não é? Mexe, e mexe muito. Esse é exatamente o caso da máquina do tempo que eu mencionei na nossa introdução. Ah, lembrei. Preste atenção na cronologia da coisa.
Lá no passado, os auditores fiscais entraram na justiça e ganharam o direito a esse reajuste porque o próprio STJ, naquela época, julgava que eles tinham razão. Ok, eles ganharam nas regras da época. Isso. A decisão transitou em julgado, o processo acabou e foi pro arquivo. Só que os anos passaram, a composição dos ministros mudou, o mundo girou, e o STJ realizou um julgamento de recursos repetitivos, o tema 548. E mudou tudo. Firmou um novo entendimento dizendo que aquela interpretação antiga não valia mais. É o que o meio jurídico chama de overruling, né? A superação do precedente. As regras do jogo mudaram no meio do campeonato. Pior, mudaram depois que o campeonato já tinha acabado, as luzes do estádio já estavam apagadas e a taça já estava lá na estante da casa do servidor. Nossa! E a União, ao ver essa nova jurisprudência a seu favor, tentou usar uma ferramenta bem drástica, chamada ação rescisória. Pra quê? Para desenterrar e desconstituir aquela decisão antiga que favoreceu os auditores. O argumento do governo era que, à luz do novo entendimento, a decisão velha representaria uma violação à literal disposição de lei. Mas vem cá, se eu for advogada do diabo por um segundo, se o STJ de hoje diz categoricamente que a decisão de ontem estava errada, por que a justiça simplesmente não corrige o erro? Parece lógico, né? Pois é, por que deixar uma decisão, supostamente torta, continuar valendo? Porque na época em que foi proferida, a decisão não era torta. Ela estava em perfeita consonância com o que a corte máxima do país dizia ser o certo. Ah, entendi. O STJ decidiu agora, no tema 1299, que a ação rescisória não serve como borracha mágica para apagar o passado. Não é cabível desconstituir uma coisa julgada só porque o tribunal, tempos depois, evoluiu a sua forma de pensar. Ainda bem, né? Porque se permitissem isso, a palavra fim deixaria de existir no dicionário jurídico. Exatamente. Se a União pudesse reabrir processos de 10 anos atrás só porque mudou o juiz, o cidadão nunca mais teria uma noite de sono em paz. O país viveria numa eterna revisão de litígios. Precisamente. A atribuição de efeitos vinculantes e gerais a um entendimento novo não tem esse poder mágico de retroagir para pulverizar a coisa julgada formada sob a proteção da jurisprudência antiga. É a garantia da pacificação social, sabe? Sem isso, a justiça seria um caos eterno. Bom, a gente falou bastante sobre servidores, INSS e governo até agora. E eu quero entrar na seara de quem tem CNPJ. Vixe, a parte dolorida. Chegou a hora do temido direito tributário. Temos dois temas aqui, o 1312 e o 1373. E eu vou te dar um desafio agora. Manda. Quero que você me explique essa sopa de letrinhas tributárias de um jeito que quem não é contador ou tributarista consiga entender os mecanismos. O que o STJ decidiu sobre PIS, COFINS e o imposto de renda das empresas? Desafio aceito. Vamos descomplicar essa engrenagem. Imagina uma empresa que escolheu pagar seus impostos pelo sistema de lucro presumido. Ok. Como o próprio nome já diz, em vez de a empresa fazer uma contabilidade exaustiva para provar para a Receita Federal, centavo por centavo, qual foi o seu lucro real, o governo oferece um acordo, tipo um atalho. Como funciona esse atalho? O governo diz, olha, eu presumo que o seu lucro é um percentual X do seu faturamento bruto, e eu vou cobrar o imposto de renda da pessoa jurídica, o IRPJ, e a CSLL em cima desse valor presumido. Entendi. É uma simplificação para não ter que ficar olhando nota fiscal por nota fiscal de despesa miúda, né? Exato. Facilita a vida. Mas aí as empresas foram aos tribunais argumentar o seguinte, peraí, dentro desse faturamento bruto que vocês estão usando de base, tem o dinheiro que eu já repassei para o governo a título de PIS e COFINS, que são outros tributos. Eita. E elas disseram, vocês estão me cobrando imposto de renda em cima de um dinheiro que não é lucro meu de jeito nenhum. É um dinheiro que já pertence aos cofres públicos. Faz muito sentido. O tema 1312 foi julgar exatamente isso. E adivinha o que o STJ disse? Que tira da base? Não. O STJ disse, sinto muito, mas vai cobrar imposto sobre esse valor sim. Caramba, então a empresa na prática acaba pagando o imposto sobre o imposto? Como o tribunal justifica não tirar esse valor da conta? A justificativa é que o regime do lucro presumido é uma ficção jurídica legal. É um pacote fechado, sabe? O tribunal entende que, se o contribuinte escolheu voluntariamente esse atalho simplificado, ele tem que aceitar as regras engessadas do jogo, que não permitem muitas deduções. É o preço da praticidade. Isso. Se a empresa quer descontar tudo minuciosamente para mostrar que o dinheiro não é dela, ela que abandone a simplificação e escolha o regime de lucro real, que dá um trabalho contábil monstruoso. Compreendido o mecanismo. Mas agora, pensando em como o governo arrecada e cobra tudo isso na vida prática. Eu vi um julgado da segunda turma, o RESP 2.179.441, que me deixou de queixo caído. Ao das provas digitais. Esse mesmo. A gente sabe que existe a execução fiscal, que é aquele processo violento onde o Estado vai tomar bens de quem não pagou os impostos. Uhum. Você tá me dizendo que, em plena era da manipulação digital, o governo pode iniciar uma cobrança dessas usando um mero print screen de tela do sistema de computador deles como prova? É exatamente o que a segunda turma validou. E causou um alvoroço danado. Telas capturadas e extratos retirados dos sistemas eletrônicos internos, utilizados pela própria administração pública, são perfeitamente admitidos como meio de prova numa execução fiscal. Mas... peraí, isso não é um massacre de Davi contra Golias? O governo simplesmente aperta a tecla print screen do teclado, joga no processo e eu que lute pra provar que o software da Receita deu um glitch. É assustador, eu sei. Não é fácil demais pra máquina do Estado errar um dado ali dentro e me cobrar milhões? Olha, o seu choque é totalmente compartilhado pelos advogados que defendem os contribuintes, viu? Mas o STJ amparou a decisão no Código de Processo Civil. A lógica é que os atos praticados por servidores públicos gozam da presunção de legitimidade e veracidade, mesmo no ambiente virtual. A velha presunção de veracidade do Estado. Isso. O sistema eletrônico do governo não é visto pelo juiz como um software qualquer ou uma planilha de Excel adulterável, mas sim como um repositório oficial de dados. Mas essa presunção é absoluta, tipo, se o print da tela disser que eu devo imposto,
O juiz bate o martelo e manda penhorar minha conta e acabou. Não, felizmente a presunção não é absoluta, ela é relativa. O que no jargão a gente chama de presunção juris tantum. E como funciona isso na prática? Funciona assim, o Estado junta o print digital e diz que a dívida é aquela. A partir desse milissegundo, a batata quente é jogada na mão do cidadão ou da empresa. O ônus da prova inverte. Ou seja, o problema é meu agora. Exatamente. Agora cabe a quem está sendo executado contratar um perito, vasculhar as contas e demonstrar que o algoritmo da Fazenda Pública errou ou que houve uma falha de alimentação no banco de dados deles. O que, convenhamos, exige um esforço financeiro e técnico gigante de quem está sendo cobrado, né? Gigantesco. É o reflexo de um judiciário precisando lidar com a digitalização brutal da sociedade. A gente tem visto o STJ pautando temas complexos sem parar no giro rápido, sabe? Sim, muitos temas novos. Como os recentes temas 1415 e 1416 sobre a tributação intrincada de concessionárias de energia, ou a própria validade de atos notariais em processo sob sigilo de justiça. O volume de informações é avassalador, e a prova digital virou a arma primária do Estado. Sem dúvida nenhuma. E se no direito tributário a corda arrebenta pro lado de quem tem o ônus da prova, o que acontece quando a gente vai pra área onde o Estado tem o seu poder supremo, o poder de tirar a liberdade de alguém? Opa, estamos entrando na esfera penal. Exato. Tem um paradoxo levantado pela quinta turma que me pegou muito. Imagina o seguinte cenário. Eu sou acusada de um crime. Eu luto no processo jurando inocência, mas a justiça é tão lenta que ocorre a prescrição. Acontece muito. Ou seja, o Estado perdeu o prazo legal pra me punir, pela demora dele próprio. Eu não deveria ter o direito de exigir que o processo continue até o final, só para que o juiz analise as minhas provas e me dê absolvição de mérito para que eu possa limpar o meu nome publicamente? A nossa bússola moral clama que sim, né? A honra da pessoa foi maculada durante anos, ela quer o atestado de inocência dela. Mas a frieza arquitetônica da lei processual diz que não. Mentira. É verdade. A quinta turma foi taxativa, declarada a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva, apagam-se absolutamente todos os efeitos do processo. Todos. Todos. Isso significa que o tribunal de origem não pode mais, de jeito nenhum, analisar o mérito das provas para absolver a pessoa. Mas qual o sentido de fechar a porta na cara do cidadão, que só quer provar que não fez nada de errado? O sentido está na essência do próprio processo penal. Ele não existe como um tribunal de honra para certificar a virtude das pessoas, sabe? Ele é uma ferramenta estrita para o Estado exercer o direito de aplicar uma punição. Quando a prescrição acontece, o Estado perdeu aquele bilhete que dava o poder de julgar o fato. O processo perde o seu objeto primário. Fica vazio. Exato. Como a prescrição já devolve a ficha da pessoa totalmente limpa juridicamente, como se o processo nunca tivesse existido, a lei entende que não há mais interesse recursal útil. Ah, entendi. Não faz sentido movimentar toda a caríssima máquina do judiciário só para debater algo que jamais poderia gerar uma condenação. O processo simplesmente evaporasse, né? O juiz diz, acabou o tempo de jogo estipulado nas regras, apaguem as luzes do estádio e todo mundo vá pra... E pra fechar as nossas análises de casos hoje, com uma questão de meio ambiente que sempre gera polêmica. O conflito de competência 215.970, lá do Paraná. Ah, isso é clássico. A dúvida é muito comum para quem atua em zonas rurais, né? Se alguém destrói uma planta que, por acaso, consta na lista oficial de espécies ameaçadas de extinção, isso atrai a Polícia Federal e transforma o caso em um crime de competência da Justiça Federal automaticamente? Essa é uma armadilha comum, viu? Mas a resposta é não. Estar na lista de espécies ameaçadas de extinção não funciona como um imã mágico para atrair a jurisdição federal. Sério? Sério. O STJ esclareceu que a raridade da planta por si só não define quem julga o crime. Para ir para a Justiça Federal, é obrigatório demonstrar que houve ofensa direta a bens, serviços ou interesses diretos da União. Ou seja, se a pessoa for pega cortando a planta ameaçada dentro de um parque nacional gerido pelo governo federal. Aí sim. Ou tentando contrabandear essa planta numa fronteira internacional, né? Exato. Nesses casos, a União é afetada diretamente. Mas se a extração ilegal daquela mesmíssima espécie ameaçada ocorre em uma fazenda particular comum ou em terras estaduais, sem afetar um interesse específico do governo federal, a competência continua sendo da Justiça Estadual. Independente da planta estar quase sumindo do mapa? Isso. Por mais grave que seja o risco de extinção da espécie, a competência se define pela regra federativa e não pelo grau de ameaça da flora. Faz todo sentido. As gavetas de quem julga o quê precisam estar muito bem trancadas mesmo. Bom, olhando para o horizonte de tudo que a gente destrinchou hoje, fica muito nítido como o STJ atua simultaneamente como duas forças distintas. Como assim? De um lado, a gente viu um tribunal que é o guardião implacável da técnica, seja barrando a execução contra fundações com base em tecnicalidades de CNPJ, determinando que a prescrição enterra qualquer chance de provar inocência, ou protegendo o imposto do governo na ficção do lucro presumido. Verdade. Mas, do outro lado, vimos um tribunal mais humano, sabe? Que facilita o caminho do trabalhador desempregado para provar a condição dele e protege o militar que confiou nos cálculos estatais. É o equilíbrio tênue que mantém a sociedade de pé. Mas conectando alguns pontos vitais que a gente debateu hoje, eu queria deixar uma reflexão final. Um cenário que pode parecer distopia, mas já bate a porta. Opa, adoro distopias. Manda. A gente viu há pouco que um simples print screen de sistema do governo se presume verdadeiro contra o cidadão, né? Forçando a pessoa a gastar com peritos para provar o contrário. Sim, o tal do juris tantum. Pois é. Considerando a velocidade brutal e muitas vezes incontrolável com que o poder público está abraçando a inteligência artificial, a grande pergunta que paira no ar é quanto tempo falta para que sistemas autônomos tomem decisões fiscais e punitivas sozinhos, bloqueando bens da noite pro dia. Nossa! E quando isso virar o padrão, será que o cidadão comum vai ter alguma chance real de auditar e rebater materialmente o algoritmo do Estado? Ou nós todos vamos virar reféns do print screen questionável da máquina? Olha, essa é uma provocação excelente para tirar o sono de qualquer um que seja fã incondicional da burocracia digital, viu? E olha que somos duas inteligências artificiais conversando. Então, se a gente tá preocupado, imagina o ser humano que paga a conta no final do mês. Pois é.
Fica a reflexão fortíssima para quem está nos ouvindo hoje. Agradeço demais a companhia de todas as pessoas que estiveram conosco em mais este mergulho fundo nas águas nem sempre calmas da jurisprudência. Valeu, pessoal. O conhecimento contínuo e aprofundado é a nossa melhor ferramenta para não sermos atropelados por essas mudanças todas. Um grande abraço a quem acompanhou a nossa conversa de hoje. Fiquem atentos à evolução das leis e até o nosso próximo encontro.